Meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus permaneça em nossos corações, e estamos aqui mais uma vez para realizar mais um estudo bíblico dos servos de Yahvé. Eu sou o irmão Eduardo, ancião presidente da comunidade fraterna dos servos de Yahvé e do movimento evangélico que busca restaurar a simplicidade do evangelho primitivo dos servos de Yahvé. O nosso estudo de hoje será no Evangelho de João, capítulo 1, ainda continuamos no capítulo 1, e nós iremos analisar os versículos de 35 a 51. O nosso objetivo aqui, como divulgadores do Evangelho Eterno, não é impor a nossa visão. É apenas trazer mais uma visão que nos aproxima do pensamento de Jesus, que se aproxima da essência do Evangelho trazido pelo nosso Senhor Jesus à Terra, pela vontade do Deus Eterno Yahvé, esse Deus que constrói tudo que existe, que está envolvendo a todas as coisas. E essa mensagem que o Evangelho nos traz, essa mensagem de esperança, de conforto, de esclarecimento, é uma mensagem muito necessária, ainda mais nos tempos atuais em que enfrentamos essa terrível pandemia. Tivemos que deixar o carro de som passar para não atrapalhar o nosso estudo. Estamos realizando aqui no terraço da nossa residência. Então, por favor, não liguem tanto para os barulhos externos que vocês poderão ouvir. Então, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 31 a 51, nós temos o seguinte. No dia seguinte, João se achava lá de novo, com 2 de seus discípulos, E isso, no caso, esse João, citado aqui nas Escrituras, é o João Batista. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, lhe disse: Que estão procurando? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido significa mestre, onde mora? Disse-lhes: Venham e vejam. Então eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele até aquele dia. Era a hora 10ª, aproximadamente. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Encontrou primeiramente Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, quer dizer, Cristo. Ele o conduziu a Jesus. Fitando-o, disse-lhe Jesus: Tu és Simão, o filho de João. Te chamarás Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe. Jesus lhe disse: Segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem escreveram Moisés, na lei e os profetas. Jesus, filho de José de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair algo de bom?
Filipe lhe disse: vem e vê. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há fraude. Natanael lhe disse: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava sob a figueira. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: crê só porque te disse, eu te vi sob a figueira? Verá coisas maiores do que essas. E lhe disse: em verdade os digo, verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus, o nosso mestre, não iria iniciar o seu ministério sozinho. Ele se acercou de 12 apóstolos, conforme todos conhecemos, historicamente conhecemos. Sendo que eles inicialmente começaram como discípulos e depois começaram a viver realmente o papel de apóstolos, porque passaram a crer verdadeiramente em Cristo Jesus. E no versículo 35, nós podemos ver que alguns dos discípulos de João Batista passaram a fazer parte do grupo que passou a seguir a Jesus. No versículo 35, ele fala assim: no dia seguinte, João se achava lá de novo com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Porque esse dia já era posterior, era o dia seguinte após o batismo de Jesus. E com certeza João Batista já havia percebido toda a grandiosidade espiritual do Cristo. E no 38 está escrito o seguinte: Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, lhes disse: que estão procurando? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? Aí no 39 disse-lhes: venham e vejam. Então eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª aproximadamente. Então, o que nós percebemos aqui, a hora 10ª, se não me falha a memória, seria em torno das 4 horas da tarde, trazido para o nosso calendário, né? Então, eles se interessaram, até porque João Batista teve várias testemunhas durante o batismo de Jesus e ouviram o que o grande e eminente profeta dos caminhos desertos, né, daquele que se vestia de pelos de animais, daquele que tinha uma alimentação bem restritiva, mas que tinha a presença de Deus em sua vida e que com certeza era a encarnação do profeta Elias, conforme anunciou séculos atrás as Sagradas Escrituras, e que seria aquele preparador dos caminhos de Jesus para o seu ministério, fazendo com que houvesse, como já falamos até em estudos anteriores, uma transição, uma indicação de rumo e perfeitamente o cumprimento das Sagradas Escrituras. E era importante, né, receber esses discípulos na sua casa, porque ele pôde falar com mais intimidade acerca da doutrina de Deus, acerca da palavra do Deus eterno Yahvé,
cumprindo aquilo que os profetas revelaram a respeito de Jesus. A ideia de que Jesus seja Deus foi uma confusão muito grande. O Filho da Trindade, o conceito da Trindade, que permeia a maior parte das crenças das igrejas evangélicas da nossa atualidade, elas foram construídas a partir de uma visão própria, uma teologia humana, porque nenhum profeta anterior a Jesus, e nós até já falamos sobre isso, não falou do nascimento de um Deus, mas falou do nascimento de um profeta. Deus, todos nós somos, como está lá em Salmos 82. Nós somos filhos do Eterno e destinados a uma grandiosa missão em todo o universo. Não podemos imaginar, meus irmãos, que a Terra seja apenas um único mundo habitado. É uma visão muito tacanha, muito limitada, muito restritiva e que não compreende a realidade do universo. Essa palavra, os conceitos espirituais e morais que compõem as Sagradas Escrituras, acreditamos que ela também esteja presente em todo o universo. Claro que respeitando condições, culturas, individualidades, mas o direcionamento para o bem eterno é uma visão única, porque o Verbo é o executor da vontade do Deus eterno e ele administra todo esse universo criado pela vontade do nosso Deus. E prosseguindo, no versículo 40. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Encontrou primeiramente Simão e lhe disse: encontramos o Mestre, que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Jesus. Fitando-o, disse-lhe Jesus: tu és Simão, filho de João. Te chamará Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe. Jesus lhe disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Olha só, acreditamos, e aí é o que este irmão que vos fala pensa, Jesus já era conhecido de algumas pessoas. E quando ele iniciou o ministério, foi o momento em que esse chamado irresistível foi cumprido por alguns desses discípulos, principalmente Filipe. De alguma forma, Filipe já ouviu falar de Jesus. E quando recebeu essa convocação, ele não titubeou, ele não hesitou, porque ele sabia que era essa pessoa que ele deveria seguir. E isso é muito importante, meus queridos irmãos. E no versículo 45, diz o seguinte: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. Olha só, que bacana. Mas aí Natanael faz um questionamento, no versículo 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe lhe disse: vem e vê. Porque Nazaré, ela se encontra numa região da Palestina, do antigo Israel, chamada Samaria. E os samaritanos foi justamente aquela parte do povo de Israel que não mostrou tanta fidelidade quanto os judeus, a lei e os profetas. A Samaria foi palco de diversas idolatrias, dos múltiplos deuses cananeus e outros povos circunvizinhos. E isso, de certa forma,
enfraqueceu a fé deles, apesar de receberem muitos profetas da região onde nasceu Jacó, né? Entre outros que fazem parte, né, do pensamento das Escrituras, da revelação do pensamento do Deus eterno Yahvé para toda a humanidade. Entretanto, o que nós vemos aqui, né, que o Natanael já tinha aquela prevenção que grande parte dos judeus tinham com os residentes das regiões, das cidades que pertenciam a Samaria. E aí ele simplesmente disse, olha, então vamos lá ver, porque o que eu estou falando para você é verdade. Versículo 47. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há fraude. Ou seja, Jesus, à distância, já sabia quem se aproximava, até porque, meus irmãos, vamos entender uma coisa. Antes dos apóstolos nascerem, antes dos seguidores de Jesus aceitarem fazer parte da propagação do Evangelho, eles foram escolhidos. Eles foram instruídos antes do nascimento para estarem preparados para fazer parte do ministério de Jesus na terra. E esse ministério até hoje não tem fim, porque morreu o corpo, a alma prossegue, meus irmãos. A vida é eterna. Não existe, na nossa concepção, o morreu e acabou. Não há trechos das Escrituras que comprovem esse tipo de visão, que seria também nosso entendimento, né? Uma grande perda até de uma compreensão eterna dentro da palavra de Deus. E aí no 48, Natanael lhe disse, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava sob a figueira. É a clara evidência de Jesus, né? Ou alguns parapsicologistas, né, parapsicólogos, né, costumam dizer, a dupla vista de Jesus, ela era natural. Esses dons apenas sustentavam a realização do ministério dele. Mas nada disso é mais importante do que a palavra de salvação e esclarecimento que vem do Evangelho eterno. Então apenas colaborava, mas as pessoas ficavam impressionadas com esses fenômenos que Jesus realizava com muita simplicidade, incluindo principalmente as curas. E aí Natanael exclamou, Rabi, tu é o Filho de Deus, tu é o Rei de Israel. Olha só a proclamação tão enfática de Natanael. Jesus lhe respondeu, crê só porque te disse, eu te vi sob a figueira? Verás coisas maiores do que essas. E lhe disse, em verdade os digo, verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então isso Jesus quis mostrar que não era nada, meus irmãos. Nada, meus irmãos e irmãs. Porque o poder de Jesus, a mensagem que ele traz, é a mensagem de transformação da nossa alma. Esse é o verdadeiro milagre. Esse é o verdadeiro poder de Deus. Quando trilhamos o caminho do erro, o caminho da mentira, o caminho da iniquidade, e quando temos acesso a essa palavra, e essa palavra toca as fibras íntimas da nossa alma, uma transformação verdadeira se opera. O Espírito de Deus passa a nos esvaziar do nosso ego, vai retirando todos aqueles calhaus, todas aquelas imundícies, todas aquelas informações desnecessárias e vai nos preenchendo com
o seu amor, vai nos enchendo com uma racionalidade que nos dá segurança diante das lutas desse mundo. O Evangelho, compreendido em espírito e verdade, tá? Não com a visão limitada trazida pelos teólogos, sejam eles de visão católica ou protestante, com todo respeito ao trabalho multissecular desses irmãos, mas a visão do Evangelho eterno, em alguns pontos, é diametralmente oposta ao que a grande parte do mundo defende. E esse tipo de mensagem ainda não é compreendido pela grande maioria, porque é necessário ter olhos de ver, coração para sentir. Hoje em dia buscamos os templos para a resolução de necessidades imediatas, para um bom emprego, para um bom marido, uma boa esposa, para uma boa casa, trocar de carro. Essa é a visão que tem sido passada pelo espírito do mundo que entrou nas nossas igrejas, que entrou nas denominações, que gerou seitas que afastam o homem da sua relação com o Deus eterno. E o nosso trabalho, o trabalho dos servos de Yahvé, não é impor uma verdade, porque o único que detém a verdade é o nosso Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Então, essa parte da convocação dos apóstolos é uma parte muito bonita. E nós somos os seguidores de Jesus da atualidade. Claro que estamos muito longe de ser apóstolos e acreditamos até que é uma grande pretensão de muitos se autoproclamarem, se autodenominarem apóstolos. O termo é algo muito importante, é uma vocação de fé, é uma vocação de se dedicar às coisas de Deus 24 horas por dia. Como também o termo santidade se perdeu. O termo de santidade não é aquela pessoa que é melhor do que as outras. Não, meus irmãos. Temos que tirar esse equívoco de nossas mentes. Santidade é aquele que se reserva para Deus. É aquele que busca seguir o caminho da retidão. Mesmo com erros e imperfeições, que caracteriza todos nós. Mas por isso que Jesus veio nos trazer a sua mensagem. Não é para os sãos, não é para os perfeitos, mas sim para aqueles que buscam o caminho da santidade, mesmo repletos com inúmeras imperfeições, com grandes limitações, que é o nosso caso, e de todos nós que abraçamos o Evangelho. Todo dia temos algo a nos confessar ao nosso Deus, todo dia buscamos orientação na palavra, buscamos justificação através da oração, para que a cada dia possamos nos tornar servos melhores do nosso Pai por intermédio de Jesus. Porque Jesus é o caminho, meus irmãos. Há muitos irmãos que usam o nome de Deus em vão, para guerras, para conflitos. E nós aqui queremos seguir o caminho aberto pelos apóstolos, pelos verdadeiros seguidores de Jesus. Bom, meus irmãos, eu espero que esse estudo tenha trazido bons esclarecimentos. Se o que dissemos aqui não foi de agrado aos irmãos, peço desculpa, desculpas aos nossos irmãos, mas o nosso trabalho é trazer uma visão diferente desse Evangelho eterno. Um Evangelho que esclarece, o Evangelho que liberta, o Evangelho que nos preenche de paz e alegria, principalmente nesses tempos onde as nossas almas clamam por essa intimidade ao Deus eterno. Nossas almas suplicam essa relação com o nosso Pai, para que sejamos realmente merecedores da nova Jerusalém que será construída na terra, do reino de Deus que será construído neste planeta, que possamos realmente meditar
e refletir cada vez mais nesse Evangelho. É o que eu recomendo a todos os irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar. Amado Deus, Senhor Yahvé, te agradecemos pela tua mensagem, que ela possa sempre clarificar o nosso entendimento, que ela possa ajudar a todos aqueles que necessitam desesperadamente dessa mensagem. Ó Senhor, permaneça sempre conosco, apesar dos nossos erros, apesar das nossas faltas e limitações. Sabemos, Senhor, que não somos melhores do que ninguém, mas estamos aqui com toda sinceridade, Pai, buscando trazer o melhor dentro do que entendemos da Tua Santa Palavra. E isso, Senhor Yahvé, eu te imploro e suplico, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos e irmãs.